Entre a terra e o céu, capítulo 16. Então, nós acabamos de ver no capítulo 15 que Mário Silva, antigamente, outrora, em outra vida, José Esteves, agora está com sua mente pensativa em Zulmira e em Amado, achando que aqueles lá do sonho, Antonina e Leonardo, Antonina, Lola e Bahuri, ele confunde-se com Zulmira e Amaro. Por que essa confusão? Porque é isso que está nele. Zulmira tinha sido noiva e o largou para ficar com Amaro. Então ele falou: só pode ser isso. Isso já estava no coração dele. Ele já carrega essa raiva, esse ódio. Então ele faz o quê? Junta uma coisa a outra. André Luiz doido para saber o desenrolar, mas Clarencio fala: aguarde chegada da noite. Porque em espírito é melhor conduzir as coisas e nós não atrapalhamos ninguém no labor do dia a dia, né? No labor diurno aí. E o capítulo 16 começa com a noite chegando e eles retornando ao domicílio do enfermo Mário Silva. Junto deles, um mentor, diligente e amigo, chamado Clarencio. Então, os três retornavam novamente à casa de Mário Silva para entender toda essa questão, toda essa ligação. Creio que Clarencio já até sabia, mas Hilário e André não. Mas eles queriam encontrar um momento oportuno para, quem sabe, ajudar quem necessitasse. Então, Mário Silva, agora estirado nos lençóis, debalde, né? Em vão procurava dormir, porque a cabeça estava cheia. Aquilo o incomodou de uma certa forma. O sonho da véspera castigava ali o pensamento. Então ele estava ali ruminando, né? Ou seja, mastigando, repensando as impressões da manhã e refletia de si para consigo. Seria realmente Amaro o rival que ele surgira na forma de um criminoso? E aquela mulher chorosa e acabrunhada seria, porventura, Zulmira, a companheira de infância que ainda lhe feria as recordações? Onde o motivo de semelhante encontro teimava em afastar para longe as reminiscências, as lembranças da mocidade. Por isso mesmo, não acreditava que estivesse nele próprio a causa do estranho pesadelo. Permanecia convicto de que alguém o chamara nitidamente, pronunciando palavras que o constrangia a entender. Estaria Zulmira em apuros? E esta, acaso, se recordaria dele? E se as suas conjecturas expressassem a verdade, teria o direito de reaproximar-se? Não imaginava isso possível. Então, ele está aqui repensando e se questionando. Será que Zulmira era Amaro? Lá no fundo, ele achava que era. Mas, na verdade, nós sabemos que ele estava equivocado. A chaga do brio retalhado, ainda lhe sangrava o coração. Ou seja, em relação a Zulmira, ele tinha ali uma ferida aberta, né? Um posicionamento mal resolvido. Não seria justo acudi-la, nem mesmo a pretexto de socorrer. Conhecia-lhe o esposo de relance, mas o suficiente para detestá-lo, como todas as reversas de ódio que se sentia capaz. Ainda mesmo que a mulher, outrora, noutros tempos, querida, lhe suplicasse assistência,
cabia-lhe ser surdo aos seus rogos. Então ele entendia o seguinte, que ainda que fosse Zulmira e Amaro, se Zulmira que foi querida um dia lhe pedisse socorro, ainda assim ele não devia dar. E por Amaro ele continuava alimentando raiva, ódio, porque se viu de uma certa forma afrontado, né? Ou seja, ele tomou aquilo que era meu. Ele pensa dessa forma, né? A gente vê que essa questão de muitos homens achar que a mulher é uma propriedade vem de longe, né? E por isso a nossa luta diária para que isso cada dia um pouco mais se dilua, cada dia mais possa ir pelo ralo, porque cada um de nós somos donos dos nossos destinos e temos o nosso livre-arbítrio para poder andar por onde a gente quer permanecer, né? Ou então, se assim não quiser permanecer, que nós possamos seguir. Hipóteses inquietantes e perguntas sem respostas lhe assediavam o cérebro toldado de apreensão e rancor. A antiga aversão pela rival preponderava, dominando-o. Por que não voltar ao sonho da noite anterior, de modo a tentar uma solução? A figura de Amaro crescia-lhe no campo mental. Olha aqui, gente, escutem isso. Se as almas podiam efetivamente reencontrar-se fora do corpo, prosseguia divagando. De certo, conseguiria rever o adversário e revidar. Se fora invocada em sonho, era lícito invocar quem quisesse. Chamaria o renegado esposo de Zulmira a explicar-se. Concentraria nele o poder do pensamento. Buscá-lo-ia onde estivesse. Olha aí o pensamento do Mário Silva. Se a mãe dele disse que quando a gente dorme, a gente encontra, é possível encontrar amigos e inimigos. Se ele foi invocado, ou seja, se ele foi chamado, e ele foi até um certo ambiente, ele também poderia chamar e invocar Amaro para então resolver-se com ele. E ele estava ali, matutando aquela ideia. Eu vou dormir, mas com a minha mente, o meu pensamento, eu também vou invocá-lo, vou chamá-lo assim como me chamaram. E olha aí. Valendo-se, o ministro contemplava o compadecido. Valendo-se dos minutos para ensinar-nos algo proveitoso, Clarencio observou e disse: a paixão cega sempre. Nossa vida mental é nossa vida verdadeira, e por isso, quando a paixão nos ocupa a fortaleza íntima, nada vemos e nada registramos senão a própria perturbação. Então, quando a gente está ali, desejoso de alguma coisa momentânea, ou levados pelo ímpeto da emoção, nós podemos nos perder, e é o que Clarencio fala lá no final. Nós registramos, senão, a nossa própria perturbação. Veja, Mário Silva já era tão perturbado com essa questão de Zulmira e de Amaro, que ele se viu diante de um inimigo de muitas e muitas vidas passadas. Ele já até reencarnou, Leonardo estava parado no tempo. Mas ele alimenta tanto essa questão de Zulmira e Amaro que ele está ali matutando a mesma coisa. Quando ele esteve com Leonardo e Antonina, olha o ambiente que ele conseguiu plasmar, que ele conseguiu ver. Ele não conseguiu identificar de fato Clarencio como um mentor. Ele identificou Clarencio como um delegado, como um policial. E os outros, consequentemente, como policiais que estavam ali ajudando aquele delegado. Então, ele se vê num ambiente totalmente diverso do que era a realidade. Mas ele já tem essa convicção. E agora eu aproveito para abrir um parênteses para vocês.
A reflexão dele está correta. Quando eu invoco, chamo por alguém, esse alguém realmente pode vir até mim. E é aí que nós precisamos ter cuidado, agora, abrindo aqui um parênteses, nós temos que ter cuidado quando nós também invocamos os nossos entes desencarnados. Porque, às vezes, eles não estão suficientemente equilibrados para atender a nossa rogativa, o nosso chamamento. Principalmente quando nós falamos neles num ponto pejorativo. Nossa, fulano não sei o quê, e xinga, e fala, e relembra. Principalmente o espírito sem socorro. Ele consegue identificar de imediato as ondas que se lançam sobre ele e automaticamente ele se faz presente. Então, que nós possamos ter consciência no desenrolar, que nós não deixemos essa paixão momentânea tomar conta de nós para que nós não nos vejamos em ambientes perturbatórios. Então, nós vamos seguir a história. Em seguida, Clarice aplicou-lhe passes balsamizantes sobre o rapaz, que se virava desajustado no leito. Mário, qual se houvera sorvido brando anestésico, relaxou os nervos e descansou o comboio físico, relaxou e dormiu. Descansou o corpo físico. Mas, ressurgindo em nosso plano, começou a extravasar os sentimentos que lhe senhoreavam o espírito. Corpo físico dormiu, espírito saiu, desdobrou-se. E agora ele estava lá, né? Extravasando. Não nos assinalava a presença, continuando, porém, sob a nossa observação em seus mínimos movimentos. Espantado e tateante, vagueou pelos ângulos do quarto, no veículo perispirítico, ou seja, no corpo espiritual, no perispírito, extremamente denso, condensado. Todavia, pouco a pouco, esgazearam-se-lhe os olhos, dando-nos a ideia de quem se detinha em aflitivos quadros íntimos. Anotando-nos o assombro silencioso, o instrutor nos socorreu explicando. Como acontece ao nosso amigo Leonardo, o novo companheiro padece angustioso complexo de fixação. Como aconteceu lá com Leonardo, quando ele viu Lola e Bahuri, Antonina, Mário Silva agora se via da mesma forma que Leonardo, sofrendo um complexo de fixação. Ele estava fixado em Amaro, fixado naquela questão de Zulmira tê-lo deixado. Embora tenha o seu caso particular, algo suavizado pelas lutas da carne, que por vezes constituem abençoado entretenimento, não consegue diluir a obcecante recordação do inimigo. Ele não consegue deixar para trás e apurando e raleando esse conflito. A mágoa é inquietante ferida mental. Enquanto se distrai nas tarefas comuns, alheia-se, de alguma sorte, ao tormento oculto que transporta consigo. Mas, em se vendo espiritualmente a sós, dá curso ao ódio coagulado, desde muito no coração, então nós vamos observá-lo. Enquanto ele está na lida, no dia a dia, nos afazeres, ele não lembra muito, não. Passa batido, mas ele tem essa ferida aberta dentro dele. E em espírito, essa ferida se torna mais aberta, mais ampla, os sentimentos ainda mais vastos. E aí sim, ele tem um desejo maior de vingar-se, né?
Mário desceu para a rua, como um louco, e, inalando o ar refrescante da noite, forneceu a expressão de quem se revigorava de súbito, passando a gritar com voz estridente. Sai ele para a rua, o espírito sai para a rua, como um louco, gritando: Amaro, ladrão! Amaro, usurpador, aparece! Se tens dignidade, afronta-me a vingança. Não temerei. Onde ocultastes a mulher que eu amo? Responde, responde. Olha aí ele fazendo a mesma invocação de Leonardo. Silva caminhava semi-ébrio, ou seja, né, sem direção. Contudo, arremessava as palavras no ar, com veemência e segurança. Havíamos dobrado esquinas diversas, e eis que, quando menos esperávamos, surge alguém ao encontro dele em plena via pública. Copiando o impulso do ferro atraído pelo imã, o esposo de Zulmira Amaro, em seu corpo sutil, em perispírito desdobrado, desligado, né? Ele fala aqui na frente. Correspondia ao chamado estranho do inimigo. Desligado parcialmente da casa. O corpo de Amaro dormia. Mário saiu gritando pela rua, chamando. E esse espírito desdobrado caminhava-se pela rua, mas ia, às vezes até sem perceber, ao encontro daquele que chamava. Como um imã, um atraindo o outro. Defrontaram-se, a princípio, altivamente, entretanto, logo após, com as maneiras do homem mais educado, Amaro esboçou delicado recuo, revelando-se preocupado em evitar conflitos e aborrecimentos. Embora eles tivessem se encontrado, Amaro era um pouco mais educado, um pouco mais sutil, e tentava a todo custo evitar conflito. O enfermeiro, porém, de ânimo revel, bradou-se desconcertante. Não te acovardes, bandido. Não fujas. Temos contas a ajustar. O ferroviário, contudo, afastava-se rápido. O adversário, no entanto, sem arrefecer no ímpeto, seguia-o inflexível, longe de renunciar ao escuro propósito de agressão. Acompanhávamos ambos, quarteirão a quarteirão, até que esbarraram a entrada do abrigo doméstico que já conhecíamos, onde Amaro dispôs-se ao ajuste pacífico. Amaro não queria conflito, então Amaro começou a voltar para casa. Mas Mário estava atrás. E André Luiz, e Hilário e Clarencio também estavam atrás, observando. Quando chega ali na porta da casa de Amaro, ele para. Demonstrando-se interessado em defender a tranquilidade familiar, o dono da casa estacou, parou à porta aguardando o provocador. Então bradou Silva, exasperado. É aqui o ninho das serpentes? Levantando os punhos contra o rival humilde, prosseguiu Richento. Briguento, né? Pagar-me-as muito caro a intromissão. Infame e enganador. Onde puseste a mulher que era minha felicidade e minha vida? Quebraste-me os sonhos. Aniquilaste-me os ideais. Homem terrível, que fizeste de mim? Sou apenas máquina de trabalho, sem fé e sem esperança. Eu não sabia, alegou Amário desapontado. Nunca tive a intenção de ofender-te. Maldito! Como sabes dissimular? Onde está Zulmira? Devo exterminar-te para restituir-lhe a independência? E afrontado pela serenidade do outro, o enfermeiro acentuou. Não me reconheces acaso? Sim, reconheço-te. Falou o interlocutor num suspiro. És Mário Silva, pessoa
a quem devoto consideração e respeito. Consideração e respeito? Que deslavado fingimento! Onde a prova de apreço se me arrancaste a noiva, enganando-a com mentirosas promessas? Somente soube de sua velha afeição por ela quando meus compromissos no matrimônio não admitiam qualquer recuo. Se alguém, todavia, me houvesse comunicado lealmente quanto se desenrolava em torno de minha preferência, teria renunciado em teu favor. Desejaria realmente servir-te, entretanto. Agora. Então, eles estavam ali numa conversação. A Mara estava mais calma, estava serena, falando para ele: olha, eu não sabia que você tinha um envolvimento com ela. E se eu soubesse, ou se alguém tivesse me contado, eu teria recuado diante da história que chegasse até mim. Mas quando eu fiquei sabendo, no ponto em que eu já estava, ou seja, eu já me encontrava casado, não tinha mais como eu recuar. Mas, ao mesmo tempo, o Mário Silva não aceita essa situação, né? Ele está ali e não quer arredar o passo. Ou seja, eu tenho razão no que eu estou dizendo. Hipócrita, tornou Mário enfurecido. Não creio em tua palavra de lobo disfarçado. Roubaste-me a única felicidade que eu esperava do mundo. A única felicidade que era minha. Amaro olhou, fixou o triste sorriso e ponderou. Né? Ele colocou um triste sorriso nos lábios e disse para Amaro: e acreditas que eu seja feliz? Admites no casamento apenas a exaltação dos sentidos inferiores? Admite-se que um casamento é apenas sexo e prazer? Isso é que é os sentidos inferiores. Crês que o homem consorciado deva encontrar na mulher simplesmente uma escrava? Amo em Zulmira a companheira e a irmã que me cabe proteger. Nem ela e nem eu encontramos na experiência conjugal a ventura, a felicidade das afeições cor-de-rosa, em que o desejo contentado é como flor que morre num dia. Temos padecido muito, Mário. Não ignoras que me casei em segundas núpcias. Zulmira, por isso mesmo, não terá recolhido em mim a perfeita alegria que lhe seria lícito esperar. Nossa aproximação começou por uma série de desajustes que culminaram com a morte do meu caçula num terrível desastre. Desde então, nossa casa é um espinheiro de sofrimento. Minha esposa adoeceu gravemente e eu mesmo até agora continuo agoniado e desfalecente. Saberias, porventura, o que seja a desdita de um pai que chora sem lágrimas, mortalmente ferido? Se dívidas possuo para com a divina providência, podes acreditar que não tenho amargado pouco a fim de ressarci-las. A morte para mim não passaria da bênção libertadora. Como podes observar, não me vejo em condições de aceitar-te o desafio. Estou dilacerado, e mais que dilacerado, vencido. Com enternecedora inflexão de súplica, acentuou: se ainda consagras amor à criatura que desposei, ajuda-nos com a tua compreensão. Se te fiz algum mal inconscientemente, perdoa-me. Perdoa-me pelas angústias da minha existência de condenado a horríveis provas morais. Então, Amaro já dizia que não estava ali para briga. Ele já abriu o coração, ele não estava vivendo bem com Zulmira. Lembra de tudo que aconteceu com Júlio? O lar, a prece de Evelina foi para a ajuda que ela pediu, foi porque o lar encontrava-se em desequilíbrio.
E Amaro humildemente pedia para Mário perdão. Se inconscientemente eu te fiz algum mal, que você me perdoe. Eu não estou em condições de brigar com ninguém. Eu não quero brigar com ninguém. Meu lar está em desequilíbrio. O meu coração dilacerado. O meu filho morto, desencarnado. Eu encontrei uma companheira, mas não encontrei um mar de rosas. Então, se eu te fiz algum mal, que você me perdoe. Mário Silva, com espanto nosso, retribuiu com escandalosa gargalhada. Desculpar? Nunca! Exclamou arrogante. Pelo tom da conversa, concluo que a justiça começou a expressar-se devidamente, mas abreviá-la-ei com as minhas próprias mãos. Meu desforço, ou seja, minha vingança é certa. Meu ódio é inexorável. Amaro não mais respondeu. Vimos-lo curvar a cabeça em oração fervorosa. Suas irradiações de esmeraldina luz escapavam-lhe da fronte. As palavras inarticuladas de que se servia para implorar socorro alcançavam-nos o espírito, qual se fossem ondas caloríficas e harmoniosas de humildade e confiança. Ainda pedindo perdão a Mário, Mário não o perdoou. E continuava querendo levar para frente a vingança. Foi o que ele disse. A vingança dele era certa e o ódio inexorável. O ódio estava vivo. Ele tinha sede, de uma certa forma, de acabar com Amaro. Mas diante de tudo que Amaro falou e do que Mário expressou, Amaro calou-se. Calou-se e começou a orar. Ele entrou em oração, onde irradiações esmeraldinas, ou seja, uma luz verde saía da fonte e atingia Hilário, André e Clarencio. Silva, incapaz de sensibilizar-se ante a rendição comovente, prosseguiu gritando. Por que silencias, covarde? Fala! Fala, explica-te! Reage! Dominastes o Mira, mas não me dobrarás. 1 milímetro. Criminosos de tua laia não merecem compaixão. Nessa altura do diálogo, Clarencio convocou-nos paternal. Respondamos à prece de Amaro com auxílio fraterno. Arrastados pela simpatia e pela emoção, acompanhamos o nosso orientador sem hesitar. E assim nós encerramos o capítulo 16, que deixa para a gente ensinamentos. A importância da prece, a importância da oração. Nos momentos de aflição, nós fazemos a nossa parte, mas se foge do nosso controle, nós precisamos recorrer a Deus e a Jesus, que tem soldados que estão o tempo todo trabalhando, né? São os soldados de Cristo, são os nossos irmãos espirituais que trabalham no bem e que estão ali sempre de pronto para nos auxiliar. Como nenhuma prece fica sem resposta, e Amaro ali naquele íntimo, em silêncio, orando, atingiu e chegou a quem poderia então dar ajuda. Foi quando Clarencio disse a André e Hilário de pronto, vamos atender o pedido do nosso irmão. Vamos ajudá-lo. Porque ele fez a parte, mas fugiu do controle. Nós aprendemos aqui que nós somos como imãs. Pensamento atrai pensamento. Então, muito cuidado com aquilo que a gente pensa.
Porque a gente sabe que a intenção vale muito, tudo começa na mente. E se inicia na mente, já passa a existir. Que nós possamos, então, nos policiar sempre, né? No próximo capítulo, nós vamos continuar a saber o desenrolar da história. Que nós tenhamos discernimento, que nós tenhamos em nós a fé de amar, a humildade de perdoar. Porque no momento que Amaro pede perdão humildemente, ainda que ele dissesse, eu não te fiz nada, eu não sabia, mas sim inconscientemente, eu te machuquei, eu te feri, você me perdoa. Ele fez a parte dele. Mas quando Mário se nega a perdoar, o problema passa a ser dele. Que nós possamos ter em nós a fé viva e raciocinada como Amaro, para diante das adversidades a gente lembrar que a gente faz a nossa parte e fugindo do controle, nós precisamos entregá-las a Jesus e nenhuma delas, nenhuma das nossas orações e das nossas preces ficarão sem resposta. Alguma dúvida, gente?